Bom dia. Hoje o texto está em Marcos, capítulo 4, dos versos 30 a 32. Jesus ainda estava com a multidão, os mesmos ouvintes, passou o dia inteiro ensinando. E existiam fariseus que, olhando aquele grupo de galileus, pescadores, seguidores de Jesus, aquele grupo não promissor, um grupo pequeno, pessoas pobres, eles acharam que aquilo não poderia progredir muito e que com certeza Jesus não era o Messias, assim pensavam, porque eles aguardavam o Messias que viria livrá-los do jugo romano e tornaria a nação dos judeus uma superpotência mundial e que dominaria os mundos da terra. E Jesus, lendo os pensamentos deles, então contou essa parábola e diz assim: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Jesus não tinha na terra algo que pudesse se assemelhar ao reino de Deus para que pudesse dar um exemplo. Então ele utilizou um exemplo da natureza. Ali, em volta, onde ele estava ensinando, existiam pés de mostarda. E as pessoas podiam avistar ao longe aqueles ramos balançando ao vento e as aves se aninhando e cantando ali, muitas até fazendo ninhos. Então Jesus utilizou essa ilustração para ensinar uma grande verdade. Sabe que um pé de mostarda pode chegar até 1,5 metro de altura? Pois é. E você já viu a sementinha de mostarda como é uma coisinha tão miúda? Então, Jesus ensinou essa ilustração para mostrar como é o reino de Deus. Deus se agrada das coisas simples e humildes, sabe? Não é à toa que ele veio ao mundo como um bebezinho e que ao nascer não tinha nem onde ficar, mas numa manjedoura. Bom, olha só o que diz aqui na página 33 do livro Parábolas de Jesus. O embrião contido na semente cresce pelo desenvolvimento do princípio vital que Deus nele implantou. Seu desenvolvimento não depende de meios humanos. Assim é com o reino de Cristo. Há uma nova criação. Os princípios de desenvolvimento são diretamente opostos aos que regem os reinos deste mundo. Governos terrenos prevalecem pelo emprego da força, pelas armas, mantêm o seu domínio, mas o fundador do reino é o príncipe da paz. O Espírito Santo representa os reinos terrestres mediante o símbolo de feras, mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está em João 1:29. Assim, uma pequenina semente, aquele grupinho pequeno de seguidores de Cristo, eram muitas vezes ridicularizados pela sociedade. As pessoas procuravam Jesus porque gostavam de aprender dele e também porque eram curados por ele. Mas em sua grande maioria, eles não acreditavam que ali era o verdadeiro Messias, mas apenas um mestre sábio. Bom, o fato é que aquele grupinho cresceu e o cristianismo tomou o mundo. E na realidade, ele ainda está crescendo porque quando passarem os reinos dessa terra, quando Deus fizer novos céus e nova terra, como está escrito na palavra dele, somente o reino de Deus existirá aqui na terra. E ele será um reino imenso. Sabe? Tem uma lição também muito importante dessa semente, que está na página 34 do Parábolas de Jesus, que diz assim: para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. A verdade, oculta aos sábios e entendidos deste mundo, é revelada às criancinhas e aos humildes. Exige sacrifício próprio. Há combates para se ferirem e vitórias para serem conquistadas. De início, seus adeptos são poucos. Pelos grandes do mundo e por uma igreja de espírito mundano, são repelidos e desprezados. Veja também aqui na página 35 o comentário dessa parábola.
Como em épocas primitivas, as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas, mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos nem sábios demais para crer na palavra de Deus. E Deus se agrada disso. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 20, versos 26 a 28. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E em 1 Coríntios 2,5 ainda fala o porquê. Deus se agrada da humildade, mas tem um outro motivo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sabe, estamos na iminência da volta de Jesus, mas antes dele voltar existe uma mensagem para esse tempo, para essa geração. Uma mensagem que não era para pessoas de alguns séculos atrás, mas para essa. Quando Daniel, ele recebeu uma revelação profética, muito do que ele recebeu ele não entendeu, e o anjo falou: calma, Daniel, isso não é para você, isso não é para esse tempo, sela a mensagem, isso é para o tempo do fim. E nós que somos a geração do tempo do fim, essa mensagem ela é revelada a nós, e por isso nós podemos entender. A tríplice mensagem angélica, ela está descrita em Apocalipse, capítulo 12, dos versos 6 até o verso 12. São 3 mensagens para esse tempo. E quão poucos estão falando dessa mensagem? É como um grãozinho de mostarda, sabe? Quase ninguém está sabendo sobre isso. Mas olha, a primeira mensagem diz assim: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A segunda mensagem angélica, que segue a primeira, diz: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E a terceira mensagem angélica diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe, poucos estão pregando essa mensagem, mas a mensagem para esse tempo é um grupo pequenininho, sabe? Mas essa é a mensagem que irá crescer e tomar toda a terra, para que cada ser humano possa tomar sua decisão. Vai adorar a besta? Ou vai receber o selo de Deus? Só vai receber o selo de Deus aqueles que conhecem a palavra, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e reconhecem Jesus como o Criador, como o Filho de Deus, como o Messias. Espero que você faça parte desse grupo. Deus deseja voltar a essa terra e pôr fim ao sofrimento humano, mas essa mensagem precisa ser levada a todo o globo. Ela é como uma sementinha, mas ela vai crescer pelo poder do Espírito Santo no coração de cada um que está buscando a Deus com toda a intensidade. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.